Hoje está bastante gente, o assunto é interessante, está todo mundo querendo saber um pouquinho sobre os moldes de gesso. Muito legal quando tem assunto interessante assim, o pessoal tá perguntando. Voltamos, estamos ao vivo. O pessoal tá entrando, tá voltando aí. O assunto tava legal, né, gente? Vocês estão bastante curiosidade aí, pipocando as perguntas. Eu vou só aguardar o Ademilton se conectar para a gente continuar o bate-papo aqui. Primeira hora foi salva, deu tudo certo, não caiu hoje, tá indo muito bem, tá? Então já garanto para vocês que depois eu vou conseguir salvar essa primeira hora aí, colocar no YouTube para vocês reverem os valores que ele passou, as informações que ele foi passando na primeira hora, tá? Então não se apoquente, vai ficar gravado, não deu problema. Então acredito que não esquecer do molde de silicone. O assunto é gesso, gente. O assunto é gesso. Nós estamos conversando com o Ademilton, que fabrica gesso só há uns. Eu nem sei calcular, mas desde 70. Trabalhou em grandes empresas de molde. Não tenho achado o gesso Mossoró. Ele indica algum outro para comprar. Ele acabou de falar aqui que o gesso, a primeira coisa que foi perguntado é o gesso Chaves. Eu não esqueço mais do Kiko, da Chiquinha, do Chaves. Agora eu já sei que é o gesso Chaves. Quando me perguntar, já mando correr atrás do gesso Chaves. Se achar o gesso Chiquinho ou o Kiko, não serve, só o Chaves, brincadeira. Tô só esperando o Ademilton entrar aqui. Deixa eu chamar ele aqui, vamos ver. Vou pegar meu celular aqui. Ah, ele já tá aqui. Aê, aê, beleza. Deixa eu lembrar o que a gente estava falando do esmoldante, a gente falou do gesso. Ih, rapaz, me perdi agora, não me lembro onde a gente estava. Vamos ver se tem mais pergunta. Manda aí, daí eu encaixo. Se você É, tiver alguma coisa que você quiser colocar, fala aí, cara. O pessoal tá o entrando pessoal aí está agora. falando aí eu vi aí, eu posso tirar um molde de uma peça de vidro? Pode tirar um molde de uma peça de vidro, com certeza. Falaram para falar do silicone. Gente, é que assim, vamos lá. O silicone que você mostrou aí para a gente, que você está fazendo, é para um trabalho específico, né? O silicone trabalhando na argila não funciona como gesso de forma alguma, tá, gente? Explica um pouquinho aí. O silicone é muito usado também para o pessoal, para você, para fazer os moldes, ajudar no processo dos moldes, né? Explica aí para a gente. Ó, para cerâmica, o molde tem que ser de gesso. Isso é fato. Por quê? Porque o gesso absorve a água da massa. Ponto. Não tem outra. Uma vez uma pessoa me chamou que fizeram uns moldes para ela de resina, de umas canecas, e ela não conseguia fundir nenhuma caneca. Mas não vai conseguir mesmo, porque é resina. A resina ela não é porosa, ela não absorve. Então, molde para cerâmica tem que ser de gesso. Ponto. Eu só mostrei aquele molde de silicone, que foi o que ele falou. É uma coisa, é um trabalho que eu fiz para conhecer. E assim, tem algumas peças que a gente faz que exige você fazer alguma, peça, alguma parte de silicone para extrair um molde, para facilitar, só isso. Mas para a função de cerâmica, o molde tem que ser de gesso. Legal. E aí é usado o silicone para outras finalidades de moldagem lá dentro do processo de gesso, tá? Que é um pouco mais complexo, a gente não vai falar. É, o silicone, a Carol colocou exatamente isso. O silicone é muito usado para fazer o molde do molde, né? Aonde você vai jogar gesso lá dentro do silicone para depois tirar um molde de gesso. É o Sim. molde do molde, né? É, falaram uma coisa aí que eu achei interessante. Por exemplo, falaram do vidro. Se você for fazer um molde de vidro, como que você faz normalmente quando você tem uma peça que você quer tirar um molde dela, mas você não pode, por exemplo, passar o seu desmoldante normal que você faz? Como é que você faz para poder fazer esse Aí processo dela descolar dessa peça original? foi até.
o caso desse aqui, né? Isso aqui é um copo. Isso. Então, às vezes você pode usar também, passar bem pouco desmoldante, porque aqui ele já não vai grudar, porque ele não é poroso. Essa peça não tem porosidade. Então, você pode passar bem pouco desmoldante, que é o sabão, você não vai passar o impermeabilizante, que é a goma laca, você pode usar bem pouco sabão. É isso aí, não tem... Entendi, é isso aí. É isso aí, aí cuidado com o original para você não quebrar. Quando nós utilizamos gesso, por exemplo, se eu vou passar o sabão aqui, nessa peça, eu vou fazer um molde. Então, eu espero de 10 a 15 minutos, que é para absorver também. Porque, queira ou não queira, tem que criar uma película. Você está entendendo? Então, você espera mais um pouco. Agora, aqui não há necessidade. Porque aqui não tem porosidade, né? Então, Sim. tem esse... No caso, por exemplo, se você pega uma peça muito porosa, uma outra cerâmica no biscoito, ou que seja assim, que está sugando muito, muito porosa, você precisa fechar os poros daquela peça original, né? Precisa. Boa. Precisa mesmo. Exatamente. Foi o que acabou de perguntar aqui. Precisa impermeabilizar os dois tasselos, por exemplo, ou só um passando impermeabilizante? Porque não tem como, né? Você vai jogar gesso em cima dele, não tem como você impermeabilizar o segundo, né? O que aconteceu aqui, ó. Esse tá branco. Esse aqui que eu impermeabilizei. Então, quando eu fiz essa parte aqui, ó. Então, essa aqui, colocou gesso líquido ali em cima. Eu joguei um gesso líquido aqui, ó. Tá vendo? Então, ele fica. Isso. Esse fica com um impermeabilizante, né? Vaselina, você usa ou não? Pouco, mas é bom também, não é ruim, não. É bom. Legal. Tinha uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, eu esqueci. Volume. Eu sei que isso é muito complicado, porque você pega N peças para fazer, né? Mas calcular mais ou menos o volume de tanto de gesso que você vai fazer para fazer um molde, por exemplo, né? Você tem essa peça redonda, calcular o volume daquela contenção. Então, isso aí veio de encontro com aquela outra pergunta lá de como fazer o gesso. Eu vou até pegar a colinha aqui, porque isso aí é muito complicado. Eu vou dizer... Vai lá. Ó, quando você vai fazer, você tem que fazer o cálculo, lembrar da matemática, que é raiz ao quadrado vezes π vezes altura, lado vezes altura. Aí você faz o cálculo... É redondo, é raio... Isso, quando é raio. Agora, você imagine, com a gama de trabalho que eu tenho aqui, se eu for ficar fazendo esses cálculos, eu passo o dia todo só fazendo cálculo, né? Então, por isso que eu sou mais prático, eu vou nessa do... Eu tenho ali uma caneca de água, que essa já me acompanha há muito tempo, que ela está até gasta, e aí o que eu olho e falo, pô, aqui vai 2 canecas de água, aqui vai 1 caneca de água, aqui vai 4 canecas de água. E aí é a minha proporção que eu uso. Legal. É isso aí, gente, ó. É o que ele está falando, é a experiência falando. Uma outra pessoa acabou de falar que ela usa arroz para poder saber o volume, né? Tipo, eu imagino ela criou o molde, jogou, colocou as contenções lá para poder fazer o gesso, colocou a peça, enche de arroz em volta, desvazia, você tem uma ideia de volume. São criatividades aí do pessoal, né? Na minha praticidade do dia a dia, quando eu vou fazer... eu já tenho uma outra coisa do lado que, se sobrou, eu já jogo lá, você está entendendo? Então, eu, às vezes, fiz um pouquinho a mais, eu já jogo, ou eu faço uma plaquinha, que eu gosto muito de utilizar umas plaquinhas de gesso para a construção dos meus trabalhos. Então, eu já determino umas plaquinhas e vou fazendo. Deixa eu mostrar para você. Vai. Gente, perguntas que já foram feitas e respondidas. Ele mede a água? Não, não mede a água, ele faz no processo. Depois vocês podem rever. Outras perguntas também sobre o tempo que dá para utilizar o gesso. Você falou que já pegou gesso com 20 anos, depende do uso. Fala aí. Ó, aqui é uma sobra de gesso e eu vou fazendo umas plaquinhas. Ó, é uma placa, tá vendo? Fininha. Eu uso para fazer cercado, eu uso para os meus trabalhos diários, né? E aí você faz as contenções com as próprias plaquinhas de gesso para facilitar a sua vida. Isso. Mede a água. César, é importante falar sobre padrões de segurança, que a gente jogou um pouco de gesso líquido ele secou dentro do cano.
Ah, Entendi. Ela está falando sobre padrões de segurança, tipo assim, né? O manuseio do gesso aí no processo, né? E descarte desse material, né? Como é que você faz aí no seu ateliê? nunca lavar. O que que eu faço? Mais um tempinho aí. Vai lá. Vou perguntar aqui o Wagner da Pé da Serra, já pergunto para ele, mas sim, ele já falou isso para mim outro dia. Tá vendo aqui? Tá dando para ver? Isso foi um balde onde eu usei uma quantia de gesso e eu deixo secar. Uhum. Aí o que que eu faço? Eu Aí, ó. quebro isso aqui e aí eu jogo no lixo, tá vendo? Para o descarte. Nunca lavar, porque se você lavar no tanque, você vai entupir o esgoto. Tá vendo aqui, ó? Ela. Com certeza. Uma coisa que eu aprendi foi tentando fazer os meus moldes foi que se acontecer um desastre, vazar tudo no chão, coisa, não tente limpar com ele mole. Vai embora para casa, dorme, volta no dia seguinte e raspa. Deixa secar e depois você raspa. Isso. Voltando na questão que a gente estava falando, que eu lembrei agora, sobre o uso do gesso, durabilidade, tempo, cuidados que deve se ter com o gesso, com a forma, com o molde depois, para poder durar mais, o que você indica? Cara, essa é a utilidade, deixar ele secar, colocar ele na secagem normal, não deixar ele. Por exemplo, se você tem um forno ligado e o forno ligou ou ele está pôr perto do forno, quando é no outro dia, puta, cara, você pode trabalhar com ele tranquilo. Tá entendendo? Legal. Aí você trabalhou com ele, fez umas 3, 4 fundições, põe próximo ao forno ali aquela caloria, aquele ambiente, calor. Você vai ter molde pro resto da vida. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é assim, vocês têm que pensar, o gesso para fundição, ele desgasta muito mais, né? Porque, principalmente se ele tem alguns desenhos, alguma coisa, e vai sendo ejetado a barbotina, ele tem uma vida útil muito menor, né? Com o tempo a pessoa vai descartando, normalmente eles criam até, ao sal, vou falar, vai descartando e cria uma matriz, um molde geral para poder fazer, né? Agora, esses gessos que você tem, que você vende, que são as formas, os pratos, eu acho que dura a vida inteira. O máximo que eu já tive de problema foi quebrar. Mas dura a vida inteira, se você tomar alguns cuidados, né? Foi o que eu te falei da Célia, 20 anos com um molde. Então, Até eu me surpreendi, você tá entendendo? Se você tiver um cuidado legal de quando acabar de trabalhar, passar uma esponja nele, guardá-lo, mano, você tem molde pro resto da vida. Não tem segredo. A não ser que é que nem você falou. Quando é coisas bem detalhadas, que nem, por exemplo, quando é o passarinho aqui, que você nota que tem o olho dele aqui, ó. Então, se você for fundindo nesse. Vai chegar uma hora que esse olho vai desaparecer. Você tá entendendo? Tem um olhinho aqui no passarinho, ó. Tá dando para ver, ó? Ó. Bem sutil. Agora, se você fizer 50, 100, 200 passarinhos, ele vai começar a perder o detalhe, né? Mas uma peça lisa, numa peça você tem molde para bastante tempo. gente, eu não sei se tem como fazer isso. Deixa eu ver aqui. Tem essa opção? Não. Colocar o meu convidado na parte de cima do vídeo. Eu não sei como fazer isso, gente. Nunca fiz. Então, não sei. Vamos voltar aqui às perguntas. Sal no gesso. Tem uma finalidade? Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouviu falar. São só 70 anos aí. Quantas peças pode ser tirado por um molde? Já falamos algumas coisas que no mesmo dia vai depender da absorção, né? Acho que vai depender da placa, da barbotina que você formula. Não dá para ter uma precisão, você tem que deixar secar. Sobre secar, ele acabou de falar que você pode usar o calor do forno lá para poder ajudar, mas não pode ser uma temperatura que ultrapasse quantos graus? 100 e... Não pode ultrapassar 50, 60 graus. 60 graus, porque senão o gesso endurece de uma maneira que vira aquele gesso escolar que ele perde a função. Então pode colocar no sol, que eu acho que aqui no Brasil ainda não chegamos na qualidade de 60 graus ainda no dia. Não. Caso quebre, pode ser lixado? Olha, eu costumo às vezes colar até com super bonder, alguma coisa para facilitar, mas o certo é para colar, para me ajudar a fazer de novo outra parte, entendeu?
para reconstruir Entendi. outra parte, mas não é muito aconselhável usar quebrado, não. Você usa torno, isso é uma pergunta minha, você usa torno para fazer aí vou encaixar com a pergunta do Wagner. Você trabalha com torno para fazer alguns moldes ou não? Tipo, aquele torno, acho que se chama esteca, né? Aquele torno que o bloco de gesso vai rodando e você vai esculpindo. Não, foi aí que eu te falei. Eu usei uma técnica, vou mostrar para você. Vamos lá. Tá dando para isso aqui é o perfil Sim. Um copo. Perfil. Tá vendo? Então, lá na automobilística, isso aqui, esse tipo de trabalho é chamado de bailarina. Por quê? A gente prende isso aqui num eixo e ele fica rodando. Deu para entender? Entendi. Então, eu utilizo esse tipo de coisa. Deixa eu... Espera aí um pouquinho. Gente, a pergunta do Wagner é meio que assim, né? Ele trabalhou no automobilística desde 1970 produzindo molde. Imagine que as impressoras 3D são coisas novas. Então, acho que assim, né? Para criar o original, vamos ver se ele já fez. Fala aí. Eu tenho uma ideia. Vê se dá para ver daí. Tá vendo aqui? Eu prendo isso aqui, e isso vai girando. E você vai criando o desenho. Isso, tá vendo? Eu prendo e isso aqui vai... Que louco. E eu vou fazendo a minha peça redonda que eu quero. Porque aquele torno, às vezes, no começo eu comecei a utilizá-lo e assim, eu via que tinha até um perigo, porque você começa a fazer uma peça grande, aquilo pode escapar, e esse não, você vai colocando o gesso aos poucos e vai girando a bailarina. Você coloca e vai girando. Então, eu já fiz peças enormes. Você perguntar, você faz modelo em 3D para depois você fazer? Você está usando isso? Eu vi que lá tem uns desenhos no seu catálogo que são em 3D, que você criou lá os desenhos. Porque assim, quando eu estava lá na GM, a gente modelávamos na mão. Fazíamos um para-choque todo na mão. Então a gente demorava aí 15, 20 dias para fazer um para-choque. Aí veio a tecnologia, onde o que? A gente modela no computador. Show. Vai uma nuvem de pontos para uma máquina de usinagem. Essa máquina tem um eixo. Então ela passa a noite toda usinando. Aí ela não vai jantar, ela não pede férias, ela não quer. E aí no dia de manhã você tem o resultado. O corona não atrapalha ela, né? E aí nessa época me migraram para fazer esses modelos no computador. E eu fui e eu aprendi a fazer essa modelagem no computador também. E é o que eu utilizo aqui em algumas coisas para ter ideia de como vai ficar, até para te passar. Às vezes a pessoa me passa, aí eu modelo primeiro no computador e depois eu te passo a ideia que nem tem um... Eu acho que ele entrou aí, o Wagner de... Foi ele que fez a pergunta, foi o Pé da Serra. Foi ele que fez a pergunta para você. Então, eu mandei, a gente fez uma folha de taioba, eu mandei um desenho no computador para ele, para a gente ter uma ideia. Cara, não fala de folha de taioba aqui, com 124 ceramista aqui. Se você falar de folha de taioba, você vai ter que ter no seu catálogo amanhã. Por quê? Pô, a folha de taioba e a costela de Adão, hoje em dia, é o que o pessoal quer para tirar molde. Ele teve um trabalho e eu falei, aí ele me passou umas dimensões e eu fiz no computador e mandei para ele, né? Para ele ver. Aí ele falou, pô, Ademilton, ficou legal, vamos fazer, e a gente desenvolveu a folha. Assim eu fiz agora, ele quer fazer tem um outro trabalho que é para a gente fazer também, eu fiz também, já mandei para ele analisar, ele falou, pô, tá legal, vamos fazer. Então eu utilizo também essa coisa de modelar no computador, né? Isso, legal. Vamos lá. Teve umas perguntas da qual eu não vou colocar, gente, porque barbutina, ele trabalha com os moldes, né? Desenvolver barbutina, aí já é um outro processo que foge da categoria de molde, né? Então não adianta nem eu abordar isso aí. Oi? Aí é com o Caio e o Pascoal.
É isso aí, gente. Porque assim, a barbotina é o veículo para você, desculpa, é o produto que você vai usar nas ferramentas dele. O Sim. barro é o produto. Então, nunca, não coisa não. Deixa eu ver aqui. Como esvaziar molde de caneca sem que a alça fique o furinho quando esvazia dentro. Aí também já é uma técnica de uso, gente. Já é um processo, né? O que ela está falando é que se você criar uma alça, né, e encher de barbotina, normalmente quando você joga, a parte de dentro da alça não ficou maciço, já é um processo, né? É isso que eu digo. Essas coisas requerem testes, César. Você ficar fazendo teste, fazer um respiro no molde, na parte traseira. Tem N testes que você tem que fazer. Que nem um dia desse eu fiz para uma pessoa um espremedor de laranja. E não conseguia sair, não conseguia. Eu falei, eu encho de massa e a massa não chega no lugar. Então a massa sua não está líquida. São testes que tem que ir fazendo. A massa líquida, menos líquida. Então tem que... às vezes tem essa, você faz o molde, a pessoa pensa que o molde é um milagre, né? O molde tem um molde e está pronto, mas não, você pegou o molde, mas de repente lá na hora te aconteceu situações que você tem que fazer um respirinho, tem que fazer um furo, você tem que para a tua massa sair, para a tua peça sair. Porque a barbotina, gente, ela tem uma questão que é o seguinte, aconteceu isso essa semana, uma pessoa trouxe uma peça que ela estava tirando de barbotina e ela começou a ter problema com o esmalte de retração. Até vou conversar com o Caio, possivelmente na aula amanhã, no vídeo amanhã sobre isso aí. É o silicato, né? Ele machuca muito o gesso, né? Ele causa muitos danos no gesso, né? Isso. E ó, você vê com muita. Eu estou aprendendo muito ultimamente com a porcelana Teixeira, que eu estou fazendo. A gente desenvolveu os trabalhos lá do chinês e tal. Então eu estou tendo um conhecimento com porcelana agora, que eles têm essa da massa mais fina, o gesso mais poroso para ir. Então eles têm isso, sabe? Na porcelana tem que ter essa técnica aí, né? Isso tudo está ligado no processo de fabricação, porque quando você faz a barbotina, não vou falar da barbotina, mas aí se o gesso for mais poroso para sugar mais rápido, se um determinado barbotina precisa ficar mais tempo no gesso, a parede precisa ser mais grossa, tudo isso é um planejamento de peça, né? Isso mesmo. É um planejamento que tem que ser feito na peça para você tirar depois, porque não é só simples assim. Normalmente, se você fizer eu posso fazer um gesso com uma camada bem fininha, só que vocês sabem que ele não vai sugar água o suficiente para poder você fazer um molde. Se eu fizer um molde com uma camada muito grande, ou um lado muito fino, tudo isso tem que ser pensado na hora de construção da peça, né? Isso aí é dentro, acho que, do dia a dia da cerâmica para você fazer. Normalmente você tá pretendendo colocar no seu catálogo peças dessas para moldes bipartido, coisa assim? Ou você está desenvolvendo alguma coisa? Ou você está com as peças mais simples ali, igual aquelas meia esfera? Isso. Porque assim, às vezes você pensa... Eu fiz os primeiros catálogos que eu fiz, eu coloquei, você vê, eu fiz esse coelho aqui. Ninguém pediu. Aí você ficou 3, 4 partes. Aí eu tirei do catálogo. Ninguém pediu o coelho. Sabe? Então fica assim. Às vezes eu acho que nem eu achei o coelho bonitinho. Eu fiz um pinguim. Esse passarinho mesmo estava no outro catálogo. Mas ninguém pediu. Então eu falei assim, eu acho que essa coisa é muito particular, né? Tem coisas que são muito particulares, né? Deixar a peça muito tempo no molde faz trincar? Gente, faz trincar sim, porque o gesso está sugando a água do barro, então você tem que meio que saber a hora certa de remover. Então, não tem como você deixar uma peça muito tempo no gesso, porque o poder de sucção do gesso da água é muito grande, né? Na barbotina vai ficar que nem essa, grossa demais, né? Isso. Aí um copo desse grosso demais não fica legal. Fica uma peça grossa, né? Uma peça grosseira, né? Pediram para você falar que tem alguma dica aí para quem quer fazer meia esfera. Sobre a marca do gesso, ele já falou, viu, Samantha? Ele já falou. Se o pessoal puder colocar, é o Chaves. Mas bom também. Porque vai entrando gente, aí vão fazendo perguntas que já foi feitas. E aí algumas pessoas até ajudam respondendo aí. Mas você falou, tem alguma dica aí para você fazer meia esfera?
Tipo, alguma coisa que você pode indicar para você fazer meio esperto? Eu faço as minhas assim, cara. Eu uso aquelas bolas de isopor que eu compro e modelo em cima delas. Isso. Eu tenho aqui, e foi até do outro workshop que eu peguei aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí, ó. É a mesma que eu uso. É. Só que assim, quando eu desenvolvi meu catálogo, é difícil de eu achar uma meia bola dessa aqui de 50 centímetros de diâmetro. Aí você teve que fazer. Isso, isso. Aí quando você quer fazer, aí você tem que ir. Mas se você for nas casas de material escolar, você aí dá uma lixada, uma lixa bem fininha, Que passa é o caso dos desenhinhos dela, né? passa o impermeabilizante, depois passa o desmoldante, e aí você faz o molde. Aí esse cercado do seu molde, você pode estar usando papelão. Isso que pediram para você falar, o que, que você usa para fazer os Pode cercados. estar usando papelão. Vai falando aí que eu vou pegar um negócio. Vamos lá. Sobre aqui eu vou responder uma questão técnica. A parte de confecção das peças não é o forte dele, ele não trabalha com a confecção das peças, seja de barbutina ou de placa, ou que seja, então é difícil falar. Vou falar por experiência própria. Você fez uma peça de placa que você deixou em cima do gesso, ela já quase não tem água. Então vai ser só o ponto dela ficar firme o suficiente para você transportar, você tirar, você não deixa. Isso vai depender do modelo da qual você faz. Quando eu faço prato por cima, que os moldes do Ademilton, ele tem essa função, que ele já falou isso no começo do vídeo, dá para você tirar tanto por dentro quanto por fora. Quando você faz por dentro, ótimo, ela contrai, seca e vai desgrudar, porque o gesso não gruda, é óbvio, e vai soltar com muita facilidade quando você pode tirar. Agora, quando você faz assim, você tem que pensar que a contração pode prender, então você não pode deixar ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Tá vendo? Impermeabilizante ele já falou, gente. Não vou voltar aqui de novo, depois vocês podem dar uma olhadinha no vídeo. Então, mercado, você fez. Muitos, se não conhecem, isso aqui chama-se fórmica. Você pode ir no marceneiro que estiver perto da sua casa, pede umas tirinhas de fórmica pro cara e que dá para aí você. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa opção da fórmica. Sempre quebrei a cabeça para arrumar coisa. A fórmica é bem moldável, né? Você faz o seu cercado pro seu molde aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ou se não, você faz de papelão, ou que nem eu. Como eu uso muito, eu uso isso aqui, é uma placa de chumbo, ó. Tá vendo? Ó? Bem fininha. Ah, legal! Ela se modela. Você encontra na internet, ou se não aqui em São Paulo, lá na rua Florencio de Abreu, na Casa da Boia, você compra a peça, ó, ela tem 1 milímetro isso aqui. Então você conforma ela do jeito que você quiser, ó, tá vendo? Aí depois você volta ela no normal, ó, tá vendo? Como eu uso muito, então eu uso placa de chumbo. Agora, quem vai fazer um molde, o outro pode usar papelão, você tá entendendo? Ou uma tira de plástico, e você prender bem, calçar com argila para você fazer o molde. O legal, gente, assim, quando ele estiver fazendo, é legal fazer as oficinas, porque é uma coisa que essa coisa de pôr a mão e fazer é muito boa. Você vai poder mexer, né? Se tiver uma oficina prática, seria show de bola. Deixa eu ver aqui. Placa de chumbo, gente, chumbo. Isso, né? placa de chumbo. Pelo que eu vi, ela é bem maleável. Madeira também. Madeira. Ou as próprias plaquinhas de gesso que eu faço, tá vendo? Eu utilizo também. Isso são as contenções, né? Para segurar ali o gesso, para você poder colocar a sua peça dentro do molde. Estão pedindo para você fazer oficina. Mas é isso. Ó, gente, tem bastante informação. O cara trabalha há pouco tempo, né? Quantos anos mesmo que você está nessa linha aí? Faz desde 75, 76 que eu faço isso aí, né? Agora uma pergunta que eu queria tirar. Você está no ambiente aí que você está usando para trabalhar na sua casa, acredito eu. Sim.
Essas paredes todas azulejadinhas aí, todas cobertas, assim, é proposital porque você faz muita sujeira? Cara, porque Você é um cara limpo, ou assim, vamos dizer, ser organizado, como eu não não sou, sou. não, não sou, não. Eu vou contar. Isso aqui era uma casa que tinha no fundo e eu resolvi adaptá-la para esse meu trabalho. Mas é assim, é passado uma corrente na porta, porque suja, gesso suja pra caramba, né, cara? Gesso, ainda mais eu não me considero um cara limpo para trabalhar, né? Até porque é muito trabalho, então eu não consigo fazer e limpando, eu faço um, ponho aqui, faço outro, ponho aqui, e o gesso ele suja muito, né? Então você carrega muita coisa nos pés e tal. Então eu entro aqui 8 horas, eu só saio 5 da tarde, porque se eu sair no quintal, depois eu mostro para você como é que fica o quintal, marca, putz, não tem jeito, cara, suja mesmo. Nossa. Sobre contato, gente, a gente está no Instagram, né? Eu não sei se eu estou apontando certo. Aqui em cima aparece o meu nome e o nome do Ademilton aqui. Você pode clicar aqui em cima, aí aparece o nome dos dois. Aqui você clicando no nome dele, vai automaticamente lá para o Instagram dele. Na primeira página do Instagram dele tem os telefones lá, todos os telefones dele de contato estão lá, tá? Dá para vocês entrar em contato com ele lá. Porque aqui fica difícil a gente falar de número de telefone e anotar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quando você faz a contenção ali, por exemplo, usou a forma, usou madeira, usou a chapa de chumbo, usou o que seja. Para fechar os cantinhos, você usa o que normalmente? Para fechar as arestas embaixo, as coisinhas assim. A própria argila, eu utilizo a própria argila, ou normalmente eu nem deixo. Eu já tento fazer para sair, para não ter dois trabalhos, né? Então, essa parte aí de você fazer o molde, você já tem que ir fazendo ele redondinho, que é para não ficar dando retrabalho, né? Porque senão depois remenda Sim. aqui, ali, remenda aqui, aí não fica legal. Aí falaram quanto tempo deixa um molde para poder fazer a primeira injeção de barbutina. Tem que estar totalmente seco, né? Não tem jeito, porque tem que estar totalmente seco. E isso o tempo é igual me perguntam sempre dentro do meu trabalho, da cerâmica. Quanto tempo demora uma peça para secar? Gente, se é uma pecinha pequena, é pouca água, seca rapidamente. Se é uma peça grande, demora dias. Você fez uma placa para magra que eu fiquei boquiaberto, tamanho da chapa que você fez de gesso para ela secar a barbutinha, para ela fazer reciclagem de argila. Aquilo já estava secando já fazia um tempão, quer dizer, tipo, ia demorar quase uns 15 dias, uma semana, um mês, não sei. Demorar pra caramba. Ia. E de acordo com o que tiver o tempo, o que tiver o lugar de você pôr para secar, né? E aí foi o que ele falou, não secar numa temperatura muito alta, porque você vai endurecer o gesso de uma maneira que você não vai conseguir trabalhar com ele depois, né? Então não tem Eu tenho um lugar legal que é um corredor, então ventila. Então, essas peças que eu ponho, eu coloco tudo, as peças do catálogo, às vezes eu coloco tudo ali. Cara, 3, 4 dias tá seco, porque tem muita ventilação, né? Então a água, ele perde a água fácil, o gesso, né? Tá. Uma outra dúvida que eu queria te perguntar. Quando eu estava fazendo alguns módulos uma vez, indicaram gessos de secagem lenta. O que é isso, cara? Porque assim, a gente até comprou uma vez. Esse gesso é secagem lenta. Ele demora. Aí falaram assim, é mais usado para o pessoal que gosta de criar, depois que ele está firme, fazer modelagem no gesso. Você usa, você fala alguma coisa sobre isso? Não? César, isso aí para mim é igual manga com leite, tá? Isso aí é bom. Para mim não tem explicação isso aí, o gesso mais lento, o gesso rápido, não tem. Gesso pedra, não sei das quantas o pessoal fala. O gesso pedra, que ele é mais utilizado hoje, principalmente nas indústrias sanitárias, tudo para fazer a matriz. Que a matriz é a que reproduz o molde, né? Então você faz um molde do molde. Se você fizer de gesso mesmo,
de tanto reproduzir, a utilidade dele vai. Então, face de gesso pedra. Tem uma fórmula aí que acrescenta até cimento, um pouquinho Isso, já ouvi falar. nesse gesso pedra, para ele ficar mais forte. Mas legal. Você está em que região mesmo? Fala aí, o pessoal estava perguntando. Na zona, a 10 minutos do metrô Vila Prudente, na Zona Leste, capital. Zona Leste, São Paulo, 10 minutos do metrô Vila Prudente. É isso aí. Eu acho que a gente falou bastante, a gente respondeu bastante dúvida, o pessoal já está indo, a gente também vai encerrar aqui. E eu queria agradecer demais aí por você ter participado. Hoje, graças a Deus, foi perfeito, a conexão estava muito boa, e aí foi tudo legal. E, gente, falar o seguinte, uns recadinhos. Vocês vão pegar o contato dele aí, qualquer coisa vocês conversam com ele. Se vocês precisarem de trabalho, ele está lá, tem o catálogo lá no site dele para vocês verem, para vocês estarem pesquisando com ele informações de peças exclusivas e tudo mais, que eu acho super legal. Então, vocês têm esse canal aí que a gente está criando aí para vocês poderem conversar. E, novamente, isso aqui vai ficar salvo, se vocês quiserem rever informações que foi passado anteriormente, vai ficar salvo lá no YouTube, e lá no YouTube vai ter também o contato do Ademilton lá embaixo, na descrição do vídeo lá embaixo, para vocês acessarem. E muito obrigado mesmo, cara, e pode encerrar aí, se tiver que agradecer, quiser falar alguma coisa, quiser indicar alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu que agradeço a sua pessoa de sempre estar colaborando comigo, e eu que eu puder colaborar com você também, a gente está imbuído nessa caminhada aí de fazer a cerâmica tornar-se o que ela sempre foi, né? Uma coisa grandiosa, uma coisa que todo mundo, quem tem dúvida, passa, quem não tem, tira, e vamos passando e vamos divulgando, que aí cresce e o sol brilha para todo mundo, né? Isso aí. Gente, conto com vocês para ajudar a divulgar esse projeto das lives. Quem sabe ela dure após a quarentena e a gente consiga trazer pessoas fantásticas com um pouquinho de experiência, como um cara desse aí no gesso, para vir falar de coisas para a gente aí, que a gente aprende pra caramba. Eu estou aprendendo muito e a gente aprende com pessoas assim. Tá, gente? Divulguem aí o projeto, que eu agradeço. E um ótimo final de semana aí para todo mundo aí. Obrigado, cara. Quando alguma coisa aí, falou? Tá joia. Seria fantástico. Valeu. Gente, é isso aí. Muito bacana. Queria agradecer a todo mundo aí que ficou até agora aí. Foi muito legal. Tivemos aí um pico aí hoje, bastante gente no assunto. Sei que muitas vezes a gente não consegue responder todas as dúvidas, mas a gente obteve bastante informação e vocês veem que a gente entra querendo saber, por exemplo, do caso dele, você trabalha com medida, você trabalha com coisa? Não, o cara faz um processo bem empírico, simples, que vocês podem fazer. Se você for fazer uma oficina com ele, você vai aprender. Eu acho que isso é super legal da gente desmistificar. Faltou, como é que é a palavra? Desmistificar. Agora não vou conseguir, gente, desculpa. Tá, tirar o mito aí, vai, vamos lá, legal? Porque o cara tem 70, 40 anos, 40 anos de experiência aí, então é isso aí, muito obrigado aí todo mundo, se vocês conseguirem divulgar, o projeto está muito legal e hoje, graças a Deus, deu para fazer, e amanhã a gente vai falar com o Caio sobre esmalte, tá bom? Defeitos, correções, tudo mais. Ontem o papo começou super legal, já com informações que eu não sabia, de coisas muito boas, e aí tá ficando muito legal os seus lives aí. Obrigado a todos aí e uma ótima noite aí para vocês. Hoje eu não sei te falar, não vi se vai ter outras lives, mas eu acho que o CC Bras vai fazer live hoje de fornos, o Louruço, eu não sei se ele vai entrar agora ao vivo, mas dá uma conferida no perfil deles lá e se vai ter live. Amanhã vai ser nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, já que deu certo. Hoje, eu não sei, gente, eu não sei nem quantos domingos a gente já teve essa semana. Amanhã às 16 horas, isso aí. O Gustavo, legal, isso aí. O Gustavo também está fazendo
Coloquem aí o perfil dele, quem sabe aí também. Gustavo também está fazendo live à noite. Ele está dando falando de tudo. Eu tenho acompanhado lá as lives dele toda vez que dá. Tem quiz técnico hoje às 19 horas. Hoje é dia 3. Deixa eu ver se é dia 3. Estou meio perdido no tempo aqui. Hoje é dia 3. Tá certo. Isso. Gustavo é que ela não colocou o perfil dele, mas é Gustavo. Ele está fazendo live também às 8 horas lá do ateliê dele, falando um pouquinho sobre o universo cerâmico, de várias coisas, dando aula de modelagem de torno, um monte de coisa legal. A gente está acompanhando, incentivando aí o trabalho dos colegas que está se dispondo a divulgar. É isso aí, gente. Agradeço de coração. E a gente vai se falando. Foi cancelada do Stecno. Acabou de colocar aqui que foi cancelada do Stecno, tá? Gustavo de Assis. Rita, você não sabe o arroba dele não, né? Arroba o quê? Para passar para pessoal, porque eu também não sei se eu me desconectar aqui eu não vou conseguir pegar, mas depois eu coloco no meu Stories. Se vocês entrar lá no Stories, vou colocar o link para as aulas do Gustavo que ele está fazendo à noite. Tá bem legal. Tá bom? Entra lá nos Stories. E acompanha o Instagram, segue o Instagram, porque é lá por onde eu aviso. Segue a nossa página no YouTube, que lá onde eu estou colocando os vídeos, tá? Na onde eu estou colocando os vídeos. A gente tem o nosso Instagram também do Ateliê de Cerâmica Barbosa, o meu Instagram. A live de ontem não está no YouTube, porque ontem não aconteceu a live. A gente só conseguiu começar, porque a internet não permitiu, a gente não conseguiu. Então, essa live de amanhã, de ontem, a gente vai fazer amanhã às 16 horas, aí ela sobe para o YouTube. Mas todas as outras estão lá no YouTube. Gente, uma coisa que acontece é que lá no YouTube eu faço download desses vídeos aqui. Isso aqui é uma conexão, né? Gustavo Assis Cerâmicas. O arroba dele é @Gustavo Assis Cerâmicas. O arroba dele. Como isso aqui é uma conexão ao vivo, essa conexão muitas vezes tem algumas defasagens de áudio e coisas assim, mas todas dá para entender muito bem. Eu já vi todas lá e dá para acompanhar e aprender muita coisa bacana com o pessoal que a gente tem trago aí. E tem novidades aí, essa semana vai ter umas coisinhas legais aí que a gente está conversando com algumas pessoas muito queridas aí da área da cerâmica aí, vai falar de uns assuntos muito legais aí. Então, vamos divulgar, porque divulgando a gente consegue mais gente, a gente consegue dar visibilidade e essa visibilidade atrai pessoas interessantes para conversar com a gente, tá bom? Obrigado e uma ótima noite aí para todo mundo.